Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando por mais um dia, o nosso segundo dia, programa Palavra de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a você que está aí nos ouvindo, nos compartilhando. Que Deus lhe abençoe, que Deus possa guardar a tua casa, iluminar teu caminho, ser guia para os teus estrados, para os seus pés. Amém? E hoje eu quero falar sobre um tema que eu acredito ser muito importante para uma vida cristã. Eu acredito que seja um tema, um dos ensinamentos que Jesus não nos ensinou em palavras, mas nos ensinou em gestos, que foi a sua morte na cruz. Quero ler aquilo que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 5. Vamos ler o 5. Tá? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Aleluia. E eu quero começar a falar da seguinte maneira: o que é graça e o que é salvação, segundo a informação normal, segundo o dicionário normal, Graça, no resumo da palavra, seria um favor imerecido, eu servir, eu dar de favor a alguém que não merece esse favor, E salvação é uma atitude, é algo dado, é algo oferecido mediante a alguém que corre perigo. Por exemplo, estou andando, aí de repente um cara dá um tiro em mim e outra pessoa vem e pula na minha frente e me empurra, Eu saí ileso, ou seja, eu fui salvo daquilo, porque se a bala tivesse pego em mim, eu já não estava mais, eu estava morto, Então a salvação, ela não é simplesmente algo que Jesus nos deu para que possamos viver, não, pelo contrário, nós vivemos porque nós somos salvos por Ele. Tá? Eu acredito piamente que se Jesus não tivesse consumado aquele ato da crucificação e dito está consumado, eu não digo simplesmente que na verdade tem pessoas que acreditam que a salvação, a crucificação de Jesus, ela foi mediante a um tempo e espaço. Não, na verdade a crucificação de Jesus, o sacrifício de Jesus já estava prescrito antes mesmo da fundação da terra. Era algo que era sobrenatural e além daquilo que foi realmente concretizado em um tempo e espaço. É algo que transcende do futuro, do passado e do presente. Entendeu? Então, se Jesus não tivesse concluído ali aquele ato de consumação, dizendo, olha, está consumado, está feito, se ele tivesse parado no meio do caminho, ou realmente se ele não tivesse vindo, eu acredito piamente que naquele dia, naquela certa época, naquele certo dia, Deus já tinha acabado com tudo. É por isso que Jesus nos salvou. Ele veio para salvar, Ele salva. Eu posso ser uma pessoa ímpia, ateu, crente, independente daquilo que eu seja, a minha consciência humana ou a minha fé humana limita a ser, independente de que seja, nós somos salvos pela graça de Jesus. Eu não digo salvação em relação ao céu, à vida eterna, não. Eu digo salvação mediante hoje. Eu vivo porque eu sou salvo pela cruz, porque antigamente se vivia através da lei. O homem que não cumprisse a lei, ele morreria. Ele sofreria a consequência de morte. Só que quando Jesus veio, ele quebrou a lei, fazendo o seu corpo a própria lei. E ao quebrar a lei, tudo se tornou graça.
Então eu me alimento pela graça, eu vivo pela graça, eu trabalho pela graça de Deus. Se estou passando por uma tribulação, estou passando por uma tribulação, graças a Deus. Se estou tendo bonança, estou tendo bonanças, graças a Deus. Se estou podendo falar com vocês aqui, estou falando pela graça de Deus, porque pela graça eu estou vivo. A minha vida está mediante a graça de Deus, porque pela graça eu sou salvo. Vocês entenderam? Então aí vem aquele outra coisa. A partir do momento que eu entendo, irmãos, a partir do momento que você entende que é isso que vai nos levar a não só a salvação terrena, mas vai nos levar à salvação mediante aos céus, que vai nos fazer com que possamos comer da árvore da vida, é eu aceitar e admitir e assumir que só Jesus, somente Jesus Cristo nos salva. Só Jesus, porque Jesus é Deus. A Bíblia diz lá em Filipenses 2,5 que Ele mesmo sendo Deus, a Bíblia admite Ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus na terra, mas se fez servo. Então, quando eu admito isso e aceito isso no meu coração, a partir desse momento eu começo a entender que eu vivo. Uma coisa é eu viver por algo, viver pela graça sem ao menos entender. Tem muita gente aí que vive, muita gente que respira, que come, que dorme sem entender que é graça de Deus. Aí você me diz, então essas pessoas estão salvas? Eu vou dizer, elas estão salvas aqui na terra. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, aquela árvore que não produz fruto, ela é cortada e jogada a lenha, para fogueira. Aí as pessoas perguntam, então você está me dizendo que a minha salvação eterna, ela vem pelos frutos? Não, presta atenção. A salvação eterna, ela vem mediante a Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo dentro de mim, o Espírito de Deus habitando em mim, ele é. Deus não tem que fazer, ele é por obrigação em mim produzir frutos. A Bíblia fala que aquele que está no Espírito produz fruto do Espírito, tem discernimento do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? É amor, é misericórdia, é bonança, é benignidade, é fé, domínio próprio, e entre outras coisas. São 9, a Bíblia resume 9, né? E por outro lado, ela também fala dos frutos da carne. A fruto da carne é o que? Idolatria, porfia, vamos dizer assim, bebidice, né? E todas as outras coisas que vai dar um resultado na carne, que vai produzir algo na carne. Então, quando o Espírito de Deus está em mim, quando eu tenho a certeza, quando eu confesso e recebo o Espírito de Deus em mim, é inevitável. Eu vou te dizer, é inevitável, com todas essas palavras, é inevitável não produzir fruto segundo o Espírito. Murilo, então você está dizendo para mim que não tem liberdade? Eu vou te dizer, a minha liberdade vai segundo o Evangelho. Porque se o Espírito de Deus, não tem como uma água doce, uma fonte doce jorrar água amarga. E nem uma fonte amarga jorrar água doce. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser perfeito, não estou dizendo que eu tenho que ser um cidadão perfeito, porque isso eu nunca vou ser. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. Eu não estou falando de atitudes, eu estou falando de frutos. Frutos não são atitudes. Entre a perfeição e o pecado não tem nada a ver com fruto. Eu estou dizendo que é o seguinte, se o Evangelho, se Jesus, se o Espírito de Deus não produzir em mim frutos segundo o Espírito, que é o amor, que é a misericórdia, que é a benignidade, que é a fé, que é o domínio próprio, se o Espírito Santo não produzir em mim estas coisas, eu não vou dizer que eu não posso julgar, mas tem alguma coisa errada aí. É por isso que tem muitas pessoas que conseguem mascarar por anos e anos, grandes pregadores aí que você conhece, homens que se diz homens de Deus, e de repente o cara consegue mascarar por tanto tempo, dizendo assim, olha, eu tenho Espírito de Deus, eu tenho Espírito de Deus, mas o que você consegue ver nele apenas são obras de aparência, mas por dentro, meu irmão, a máscara cai, as coisas vão caindo. Olha, o espírito de idolatria, o espírito de porfia, o espírito de bebedice está dentro do cara, só que a nossa infinitude como ser humano, ela é tão grande,
que quando nós, olha, eu vou te dizer uma coisa, presta atenção, quando nós agimos de dentro para fora, olha, eu quero que você entenda, Jesus disse, a boca fala que o coração está cheio. Então quando eu ajo de dentro para fora, eu estou agindo da maneira que eu sou. Mas quando algo está de fora, vindo para dentro, eu não estou agindo de algo da forma que eu sou. Estou sendo apenas camuflado e mascarado. Então, do que adianta eu falar, olha, Jesus é isso, Jesus é bom? O que adianta eu dizer, olha, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho isso e tenho aquilo outro? Olha, eu estou dizendo de algo para fora, mas dentro de mim está produzindo outras coisas, idolatria, porfia, entre outras essas coisas que está escrito no livro de Gálatas. Se você quiser ler lá, a partir do livro de Gálatas, se não me engano, ao versículo 14 em diante, se não me engano, tá? Então, pelos frutos conhecereis a árvore. O que eu estou querendo dizer isso? O que isso tem a ver com graça? Eu já vou entrar lá. Mas quando uma pessoa olhar para você e dizer, olha, você é homem de Deus, ou você é uma mulher de Deus, não é porque ele está vendo algo sobrenatural, ele não está vendo o Espírito Santo na sua vida, não. É porque ele está vendo fruto de amor, fruto de misericórdia, e contra todas essas coisas não há lei. Jesus disse, olha, não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa. Não se acende uma luz para que não vá se iluminar. Na verdade, ela é colocada em cima para que todos vejam essa luz. Por outro lado, ele também diz lá na frente, acho que Mateus 7, fala, olha, não há nada que está oculto que não venha ser revelado. Irmãos, está oculto, vai ser revelado. Me perdoa da forma que eu vou te dizer. Se você diz que é homem de Deus, mas se todas as tuas obras estão em oculta, obra de adultério, obra de idolatria, obra de porfia, meu amigo, você vai viver 50 anos conseguindo mascarar. Mas com 51 essas obras podem ser reveladas, porque ela vai ser revelada. Porque não tem nada que está oculto que não venha a ser revelado. Bom, da mesma forma, o contrário. Eu não preciso dizer, olha, eu sou homem de Deus, olha, eu sou pastor, olha, eu sou pregador. Não, sabe por quê? Porque não adianta dizer nada dessas coisas. Porque aquilo que está em mim, aquilo que o Espírito Santo opera em mim, vai ser revelado. Então, olha, eu posso chegar e cumprimentar uma pessoa qualquer, falar com qualquer pessoa, sem religiosidade, sem aquela chatice que a gente vê aí, desculpa até a expressão da palavra, acaba sendo chato a forma com que as pessoas querem forçar Jesus na sua vida. A gente não precisa disso. Porque a partir do momento que eu chego numa pessoa que talvez assim, desconhece totalmente as obras do Espírito, e nela ali eu me mostro como eu sou, realmente eu sou, demonstrando amor, demonstrando uma misericórdia, demonstrando um domínio uma fé, um domínio próprio, uma fé e algumas outras coisas do fruto do Espírito Santo, ela mesma vai dizer, olha, eis que vem aí um homem de Deus. Era o que acontecia, por exemplo, com Eliseu. Era o que acontecia com Elias, era o que acontecia com Davi, era o que conhecia. Olha, Jesus faz uma pergunta muito importante. Ele faz uma pergunta para os seus discípulos, olha, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Aí uns dizem, olha, tu é um profeta, tu é o espírito de João Batista, não, tu é o espírito de Elias. Não, ou seja, compararam a Jesus a homens que produziram obras boas. Não estou dizendo assim que essas pessoas estavam enganadas porque ele era o Messias, não. As pessoas olhavam para Jesus e via algo que ele estava dando fruto de alguma pessoa que no passado foram pessoas boas e comparava a ela. Bom, encerrando esse assunto, vamos falar um pouquinho da graça. Se eu tenho por certo que a minha vida é mediante a uma graça e tudo o que eu faço hoje vem graças ao Eterno, graças a Deus, que vem graças a Ele, eu quero te fazer uma pergunta. Se tudo que você vive é mediante a graça, você fala, aqui ó, eu trabalho, mas não é por mim, eu trabalho por Deus. O dinheiro que eu ganho, não é por mim, é graças a Deus. A dificuldade que eu passo, irmão, a dificuldade que eu passo é graças a Deus. Por quê? Por que na bonança tem que ser graças a Deus e na dificuldade não é de Deus? Tudo é de Deus, Ele é o Criador de tudo, Deus é. Só que aí eu venho, na verdade, eu venho incomodar o seu coração. E eu estou aqui para isso, porque Jesus uma vez me incomodou, de tanto eu bater
com a cara no muro, Jesus me incomodou. A cara no muro. Ele disse: filho, se você acredita que tudo é pela graça, que tudo é mediante a minha graça, e pela minha graça você consegue andar, pela minha graça você consegue respirar, pela minha graça você vive, por que na hora de você ajudar um irmão, por que na hora de você, vamos dizer essa palavra, dízimo, ou na hora que você vai dizimar alguém, quando você vai ofertar, você faz isso mediante uma lei? Né? Eu te faço a pergunta: se você admite que tudo é graça, por que uma coisa, a sua vida inteira é graça, mas na hora do dízimo é lei? Aí vem com Malaquias 3:10. Aí vem com trazer a casa do tesouro. Aí vem trazer alguma coisa à casa de Deus. Mantimentos à casa de Deus. Coisas que estão talvez no Antigo Testamento. Na antiga aliança, aliança pela lei, agora eu vivo pela aliança pela graça. Né? Aí você pode estar me dizendo assim: ah, então você está dizendo para mim que eu não sou obrigado a dar dízimo, que isso tudo é baboseira? Eu digo com toda certeza sim. Dízimo é lei. O que eu faço hoje, eu faço pela graça. Aí você pode me confrontar e falar: então por que Ananias e Safira morreram? É o simples. A Bíblia diz lá em Atos 2 que todos, eu digo todos que estavam na roda, a Bíblia fala todos, que estavam ali, vendiam tudo o que tinha e repartiam aos irmãos. Vendia tudo o que tinha e repartia aos irmãos. Olha, eu não estou falando que eles faziam porque eles eram mandados fazer. A Bíblia fala com singeleza, com simplicidade, com humildade, com vontade no seu coração. Aí eu imagino, eu não sei a história, mas eu imagino que Ananias e Safira olhou aquilo ali e admirou. Eu falei: eu quero fazer parte daquela roda, eu quero fazer parte daquilo ali. Aí o que o cara pensa? Eu vou vender tudo que eu tenho, então. Aí o cara, vamos colocar em números reais. O cara tem uma propriedade de 100 mil reais. Ananias foi lá e vendeu a propriedade de 100 mil reais. Só que o homem, a natureza do homem, ela é má. A ganância do homem, ela nunca vai ter fim. É por isso que Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ganância do homem, ela nunca terá fim. Aí Ananias vendeu aquela terra por 100 mil reais. Vendeu tudo que tinha, deu 100 mil reais. Só um exemplo. E os irmãos estavam repartindo o pão daquilo que tudo que tinha. Só que aquele tudo ali para os irmãos não chegava a 10 mil, chegava a 3 mil, chegava a 4 mil, a 5 mil, a 8 mil. Eu imagino que o coração de Safira e Ananias pegou ele. Achando: os irmãos estão dividindo 3. Eu tenho 100 mil reais. Quer saber, Safira? Vamos fazer o seguinte: nós vamos dizer para Pedro que nós vendeu apenas 30. Nós vamos dar 30. Aí nós vamos ficar com 70. Aí Ananias chega lá primeiro, depois vai Safira. E qual que foi a resposta de Pedro? Qual foi a resposta de Pedro? Olha, tu não mentiste para homem, mas mentiste para o Espírito Santo. Mentiste para Deus. Porque se realmente, se o dízimo fosse realmente uma obrigação, uma lei, algo que está determinado, por que os grandes homens que possuem terras, por que os homens que praticamente dominaram o mundo, que conseguem ter uma família maravilhosa, que conseguem ter uma empresa maravilhosa, por que conseguem ter uma estrutura top? Por que esses homens não são crentes? Pergunta que eu te faço. Olha, eu não estou falando que você não deve parar de ajudar. Pelo contrário, eu quero que você ajude muito. Eu quero que você oferte, mas oferte muito. Eu quero que se termo dízimo estiver na sua cabeça, então tá. Então nós vamos lá. Eu quero que você dizime, mas dizime muito. Mas não dizime, não oferte mediante a lei. Oferte e dizime mediante a graça. Porque Deus é dono do ouro, é dono de tudo.
tudo é dele. Deus criou tudo. Então, se tudo é dele, ao ponto da minha vida que eu entreguei a ele, porque Deus, quando ele criou os homens, ele disse: homem, dominai e sujeitai a terra, tome a terra por suas mãos, eu vou cuidar das minhas coisas. Mas quando eu digo: Jesus, a minha vida está entregue a ti, a minha vida está dado por ti, quer dizer que tudo que eu tenho é dele. E toda a riqueza que vem para o meu bolso, eu digo riqueza financeira mesmo, que vem para o meu bolso, independente de ser 90%, ser 100%, é dele. E ele não precisa do meu dinheiro para ajudar o irmãozinho. Se é dele, irmão, é graça. Então, se eu tenho aqui, vamos supor, eu tenho 100 reais. Os 100 reais que eu tenho é graças a Deus. Agora, tem algo mais gostoso, algo melhor do que eu pegar essa graça que eu tenho de Deus e poder agraciar? Tem algo melhor do que isso? Eu poder ter a certeza daquilo que eu recebo vem da graça de Deus e poder dessa graça compartilhar mais graças? É isso que eu quero dizer para você, que tudo é pela graça. A salvação é graça, e é mediante a salvação. Olha, eu quero que você entenda. Eu vou desenhar aqui, desenha junto com a minha mente. Eu segui uma trajetória, certo? A vida da humanidade era segundo uma trajetória, só que essa trajetória tinha fim, ela era limitada. Quando Jesus veio, ele veio para dar um limite a essa história. Daqui para cá foi. Daqui passar daqui para cá, você só pula esse muro de Berlim mediante a graça. É tudo graça. Tudo graça. Tudo que você tem é mediante a graça. Então, glorifique a Jesus, glorifique a Deus por aquilo que você quer. Tudo que te ensinarem, eu vou dizer com toda essa certeza, vocês podem estar me julgando, podem estar me batendo, vocês podem falar o que você quiser, eu vou na Bíblia. Se você vir falar de Malaquias, de Ezequiel, de Abraão, e Abraão ainda tem um parênteses aí, que eu nem vou falar disso agora hoje. Você vier falar essas coisas e dizer que está escrito aqui no Antigo Testamento, eu vou falar: então se comporte igual como esses homens se comportavam. Sacrifício, não coma ovo, trabalhe até o pôr do sol, viva até sexta-feira, porque sábado é do Senhor, tá? Você tem que ter um culto no sábado, tá? Se você for por esse lado aí. Então é isso que eu quero dizer aos irmãos. Graça. Nós somos vivos pela graça. Eu vivo pela graça de Jesus. E tudo que eu tenho, até a oportunidade de ter uma câmera como essa, estar filmando aqui, estar sentado nesse banco, respirando esse ar, olhando essa flor, é graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos mais findar aqui mais o segundo dia. Amanhã tem mais. Eu quero orar com os irmãos. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia dessa oportunidade de estar falando. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, de estar adorando e glorificando o Teu nome. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar todos aqueles que nos ouvem. Que o Senhor venha nos abençoar segundo a Tua graça, meu Pai, em o nome de Jesus.